Lucas 10, 25. Então vamos ler, é a parábola do bom samaritano. Vamos fazer a leitura então. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse ele: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Bom, irmão, aqui Jesus, ele estava ensinando, e um doutor da lei fez uma pergunta, querendo se auto-justificar. E aqui, depois de Jesus responder para ele, Mestre, o que eu faço para poder herdar a vida eterna? O interessante dessa passagem bíblica é que são uma das raras passagens onde o judeu faz perguntas sobre a vida eterna. A vida eterna, porque até então, nesses momentos, a lei só fazia referência à vida na terra, bênçãos na terra, não fazia menções à vida eterna, né? E Jesus aqui fala para ele: o que está escrito na lei e como você lê? Ele falou: lá está escrito. Vê que o homem realmente era mestre, gente. Era mestre. Ele falou, ele usou duas passagens bíblicas que praticamente resumem a lei. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças e de todo o seu coração, e o próximo como a ti mesmo. Inclusive a palavra amarás o próximo como a ti mesmo está lá em Levíticos 19, 18, que está dizendo assim: Não procure vingar, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É Deus ensinando o povo para que eles tivessem amor um pelos outros. E esse homem, então, ele se aproxima de Jesus e ele faz essa pergunta, e depois de Jesus responder ele faz mais uma outra pergunta. Na segunda pergunta, ele se enquadra dentro da pergunta: quem é o meu próximo? Ou seja, de outra maneira, de outra forma, ele estava se auto-justificando, dizendo: tá, até aí tô dentro, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus olhou bem para ele e contou essa parábola, porque Jesus sabia que eles não gostavam, eles odiavam os samaritanos. É a mesma coisa que você pega um religioso de uma igreja como essa que a gente fez, e de repente Jesus fala, certo dia estava descendo o ancião da igreja, o rapaz tinha caído, ele foi roubado e caiu no chão, estava lá, e passando o ancião,
olhou, que significa o sacerdote. Lá o sacerdote é quem ministra. E olhando, passou de largo. Por que passou de largo, gente? Por que Jesus está falando isso daí? Primeiro porque esses homens foram considerados como se fosse uma espécie de provisão divina de Deus. Esses homens estavam ali naquele caminho como se Deus quisesse que eles estivessem ali, para ver se o que Deus ensinou eles por toda a vida ia se manifestar ali. O amor ao próximo, irmão, o que significa? O resumo da lei. Quando esses homens não amam o próximo, eles estão vazios da lei. Eles têm conhecimento, a lei parou na mente, não desceu no coração. Está tudo acumulado na mente. Então, Jesus está mostrando que esses homens passaram ali como se fosse uma espécie de provisão de Deus e nada fizeram para mostrar que estavam vazios. Então, Jesus está falando, passou ancião, né? E quem estava caído no caminho? Alguém da igreja, um simples da igreja. Passou de largo. Daqui a pouco passou um crente, bem fariseu, que é o levita, olhou para aquele homem. Obviamente eles devem ter pensado, esse homem deve ter feito alguma coisa de errado. É possível que deve estar jogado nesse chão desse jeito. Ou seja, os juízos e os julgamentos que as pessoas sempre criam para não estender a mão. As pessoas não passam de largo simplesmente do nada. Ela vai gerar um monte de pergunta numa tentativa de se auto-justificar para eu não ajudar. Sabe aquela pessoa que ainda pega na mão da criança e fala assim, não, esse homem aí deve ter feito alguma coisa de errado, deve ter roubado alguém. Jesus Cristo, irmão, veio aqui nos perdoar e nos salvar sem perguntar nada sobre o que a gente fez. Sobre o que você fez, o que você fez com a sua vida até o dia de hoje. O que você andou fazendo. Então aqui, irmão, Jesus, ele aponta duas pessoas que deveriam manifestar, ou seja, o caráter de Deus. Deveria manifestar compaixão. Esperava-se que nesses homens produzissem neles o propósito divino da piedade e da compaixão. Tem uma outra passagem bíblica, porque Jesus fala que o que mexeu no coração do samaritano, aqui embaixo, está falando, né? Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. Tem mais um outro personagem na Bíblia, nos evangelhos, que sentiu a mesma coisa que esse homem aqui. Sabe quem foi? Jesus. Jesus, quando viu a mulher, a viúva de Naim, lá está falando que ele moveu-se de íntima compaixão e chorou. A íntima compaixão, irmão, significa se colocar no lugar do próximo. E quando você se coloca de verdade, você se sente comovido. Você chora como se fosse você que estivesse no lugar daquela pessoa. Quando você sentir a íntima compaixão, você vai sentir temor, receio, medo, choro, emoção, porque você vai se ver no lugar daquele infortúnio, daquela pessoa naquelas condições. Tá aqui, ó, o grande segredo dessa parábola: sentiu íntima compaixão. Essa íntima compaixão é produto do amor de Deus. Amar o próximo como a mim mesmo. Na Bíblia está falando com a viúva de Naim, que Jesus viu a mulher chorando e aquele povo vindo e chorando junto. O que significava o povo vindo e chorando muito? Porque aquela mulher não era uma mulher qualquer, ela deveria ser uma mulher piedosa, ela deveria ser uma mulher boa para os vizinhos, uma mulher ao ponto do povo se comover e se condoer com ela. Jesus sente íntima compaixão. A Bíblia fala, ele não pergunta se ela tem fé, pouca fé, meia fé, quase nada de fé. Ele não pergunta nada, ele chora, toca no esquife e manda o garoto levantar, sem perguntar para a mulher nada. Ele simplesmente se colocou no lugar daquela mãe e fez o que só ele poderia fazer: ressuscitar o morto. Estava nele o poder.
E Jesus fez isso outras vezes. O homem que estava deitado há 38 anos na beira daquele tanque, que Jesus conhecia aquele homem há muitos anos, mas Jesus não poderia curar aquele homem. Por quê? Porque ainda não era a hora dele. Ele só poderia se manifestar depois que João Batista aparecesse pregando e falando, para cumprir, para obedecer a profecia. E antes do Messias, veria o anjo preparando o seu caminho. Mas depois que Jesus Cristo vai até João e se batiza, o que ele faz? Ele vai marchando sozinho, nem chamou ninguém, direto para o tanque de Betesda. Parece que a gente está vendo ele andando no caminho e pensando consigo mesmo, hoje aquele homem vai andar. Eu passei, não sei quantos anos Jesus passou vendo aquele homem deitado lá, né? Aquele homem tinha 38 anos, Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Quando Jesus nasce, aquele homem já estava ali há 8 anos. Há 8 anos, Jesus viu 30 anos aquele homem lá, deitado naquela cama. Mas naquele dia Jesus andou e falou assim, eu não podia fazer antes, porque ainda não era a hora. Mas hoje aquele homem anda. Ele vai sair daquela cama. Jesus para na frente do homem do nada, né? Do nada, e simplesmente faz aquela obra maravilhosa, e o homem sem entender nada, falou, pega a tua cama e anda. Jesus fala aquilo como se ele tivesse cansado de ver aquele homem naquela situação. Ele falou, pega a tua cama e anda. Jesus não perguntou se tinha fé, Jesus não perguntou se o homem acreditava quem que ele era, Jesus não perguntou nada, ele só falou, toma a tua cama e anda. Tudo isso é a partir da íntima compaixão, que é o que Deus plantou em cada um de nós, irmão. E com base nisso, irmão, a palavra hoje, essa pregação, faz a nós uma pergunta. O que mudou em sua vida depois que conheceu o Evangelho? Irmão, você tem que ter piedade e compaixão das pessoas. Não pergunte sobre a vida dela e nem o que aconteceu para ela parar naquela condição. Que se nós fizermos essas perguntas, nós não ajuda ninguém, nem mesmo nós. Você tem coragem de contar às pessoas os segredos mais obscuros que está enterrado lá no fundo do seu coração? Se você não tem coragem de falar, então não pergunta, não inquira sobre os segredos do coração dos outros. Deixe isso para Deus. A nossa parte é compaixão. Socorrer aquele que precisa, ter misericórdia daquele que a gente tiver condição de ter misericórdia, irmão. Nós não fazemos nada disso por recompensa, mas Jesus também disse, bem-aventurados misericordiosos. Por quê, irmão? Porque alcançaram de Deus misericórdia, porque Deus sabe, você vai precisar de misericórdia também, e da medida com que você procedeu, Deus vai proceder com você também. Então, irmão, aqui nessa parábola aqui, a gente vê que Jesus Cristo tem 2 homens que ele coloca no meio dessa parábola, justamente para testar aquele homem, se você realmente é um cumpridor da lei. Porque ele estava inchado, se vangloriando, fez a pergunta para se autodizer, eu estou dentro da lei, agora me diz quem é o meu próximo, para que eu faça isso com ele. Jesus, em palavras rápidas, disse, teu próximo é o fariseu, que você odeia. Provavelmente Jesus Cristo viu isso no coração dele. Ele odiava os fariseus porque isso era comum e normal com todas as pessoas. Como a gente estava contando agora, tá lá o ancião, passou de largo, tá o encarregado de orquestra, passou de largo. De repente vai descendo o católico com um crucifixo desse tamanho de madeira pendurado no pescoço, e ele vem andando e ele vê ali você no chão, para e vai lá e tem compaixão de você. Algo, ou seja, um povo totalmente ao contrário. Jesus Cristo está falando, tiveram misericórdia com você, não importa quem seja, que religião que ele é, ou que ele segue, ame-o. Respeite-o, ame-o. Olha que bonito, irmão, é esse o amor que Jesus Cristo quer que a gente manifesta, íntima compaixão. Se você conseguir se colocar no lugar da pessoa, irmão, você nunca mais vai deixar de ter íntima compaixão.
Nunca mais. É só pensar, se você estivesse naquela situação, você queria que alguém te socorresse? Ah, lógico que eu ia querer, porque senão eu ia morrer ali. Então faça a mesma coisa que você gostaria que fizesse com você. Faça exatamente a mesma coisa. Então esses homens, irmãos, estiveram ali, né, para manifestar a providência divina, para socorrer, mas se recusaram a produzir a humanidade exigida pelo cumprimento da lei dentro deles. A lei era para torná-los humanos, era para fazer com que eles realmente tivessem uma humanidade divina, algo vindo de Deus, povo eleito na terra, sacerdote, como sacerdotes do Deus vivo na terra. E Jesus mostra ali que não. O que vocês têm é apenas uma lei decorada dentro de vocês, mas ela não produz o efeito para qual ela foi criada. Deus deu toda aquela lei, irmão, para fazer com que quando ele chegasse nesse momento, nessa situação, eles tivessem compaixão. Tudo isso por um fruto chamado compaixão. Compaixão é a mesma coisa que amor piedoso, misericórdia. É a mesma coisa. A lei diz, irmão, a lei tentou colocar dentro do homem o amor e a compaixão. Ela tenta colocar, mas a graça, ela faz isso acontecer dentro de nós, tá? A graça, irmão, ela é aquilo que a lei não conseguiu fazer. Deus, quando nos converte, coloca a graça dentro do nosso coração. A partir desse momento você começa a ter mais piedade. A gente fica bravo às vezes, fica nervoso, mas daqui um pouco você já está, daqui um dia, 2, 3 dias, você já está querendo conversar com a pessoa de novo, você já está querendo entrar no assunto. Às vezes você nem deve nada, mas você quer pedir perdão para só encerrar aquela situação. Isso aí é a graça dentro do seu coração. É a graça procurando sempre a reconciliação. Então, irmão, Jesus Cristo, quando ele fala sobre isso, tem uma outra passagem também em Mateus 5, onde Jesus Cristo mostra, ele vem elevar o padrão da lei. Jesus, quando eleva o padrão da lei, ele vem mostrar para todos nós que é impossível nós agradarmos a Deus como ele merece. Quando Jesus Cristo fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e o resumo da lei, que é amar o próximo como a ti mesmo, para o negócio ficar mais difícil para nós, ele altera o segundo mandamento. Estava difícil, não estava, irmão? Amar o próximo como a você mesmo? Pois é. Agora Jesus fala em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que... Aliás, Jesus Cristo diz, eu vos dou um novo mandamento. Amai o próximo como eu vos amei. Irmão, não é mais para você amar o outro como você se ama. Não, é para você amar o outro como Jesus te amou. Sabe o que significa isso, irmão? Você pode até dizer, eu não amo minha vida, eu não estou nem aí, eu posso até tirar a vida do outro, eu não amo a minha vida. Então eu não preciso amar a vida de ninguém. Um exemplo esdrúxulo. Mas Jesus fala, amai o próximo como eu te amei. Como assim, irmão? Sem nós ter nada para dar para ele em troca, sem nós merecer nada, sem a gente poder retribuir nada, ele simplesmente nos ama pagando toda a nossa dívida. E ele não só paga a nossa dívida, como ele faz agora com que a gente seja junto com ele, co-herdeiro de toda a herança da glória do céu. Além dele pagar sua dívida, irmão, ele abriu o portão do palácio da casa dele e do pai dele, pegou você pela mão, levou você para dentro e disse, tudo isso é meu e agora também é teu. Não tem amor maior que esse, meu irmão. Não existe. Jesus Cristo está nos ensinando, quando ele altera o segundo mandamento, amai o próximo como eu te amei, significa amor sem esperar nada em volta, nada em troca, porque muitas das vezes só faz algo por alguém que está próximo, para quem está longe eu não vou ver essa pessoa nunca mais, eu não vou fazer nunca mais para ele, mas não é dessa forma que Jesus Cristo quer que a gente ame.
Ame a pessoa como a semelhança de Deus. A partir de hoje, irmão, quando você vê alguém na necessidade ou em alguma dificuldade, veja que aquele homem é um resquício de Deus. Aquilo tem uma imagem de Deus. Você fazendo para ele, você está fazendo para Deus, irmão. Não importa se você nunca mais vai vê-lo. Não importa se um dia ele vai poder te retribuir. Deus está te assistindo. Deus está te vendo. E é isso que importa, irmão. E faça por amor. Só assim, irmão, nós seremos realmente conhecidos como filhos de Deus. E Jesus Cristo, para dificultar, ele não só eleva o amor. Olha, você não vai mais amar o próximo como você mesmo. Você vai amar o próximo como eu te amei. Você era um pecador que não valia um conto, nada, que ainda estava em todo tipo de transgressão, e eu vim perdoar o seu pecado e te amei. E para piorar, os monte de fariseu ouvindo ele e assistindo, ele eleva o padrão. Ele faz com que a coisa fica mais, não porque ele quer, mas é para mostrar, nós não vamos alcançar o céu, ou a salvação, ou a vida eterna, como o camarada perguntou aqui, né, pelos nossos próprios méritos. Jesus, ele destrói a nossa autojustiça. A justiça que os fariseus mostravam, e que até nós hoje, não, eu sou bom, eu sou caridoso, só vai entrar no céu quem tiver a caridade. Aí vai eu com a caridade fazer um monte de coisa, achando que eu vou ser elogiado por Deus, por ter feito alguma coisa. Aí Jesus Cristo olha para aqueles fariseus e fala: olha, eu porém vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e cobiçar ela, já em seu coração cometeu adultério. Jesus coloca isso dentro de um pecado que naquela época era considerado até mortal. E ele mostra para todos aqueles homens: vocês já são condenados só pela cobiça que está dentro do seu coração e ninguém vê. Mas Deus vê. E essa cobiça está em tudo, irmão. Está em tudo. Mulher, dinheiro, casa, carro, qualquer coisa. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: vocês não vão conseguir se o meu Pai não ajudar. Vocês não vão conseguir. Eva pecou, não foi quando comeu, foi quando ela desejou ser igual a Deus. Quando ela deseja, ela cai. O pecado aconteceu antes da mordida na suposta fruta, na maçã. Mas foi quando a serpente falou: Deus não quer que você seja igual a ele. E então a mulher olhou para o fruto, como diz a Bíblia, e ela olhou e ela viu que a fruta era boa para comer, ou seja, aquela fruta vai me dar entendimento, aquela fruta vai me dar sabedoria, eu vou ser igual a Deus. Ela cobiçou ter a estatura de Deus. Pecou ali, irmão. A cobiça, o desejo, é contra isso que nós temos que lutar. O padrão é alto, mas Deus é bom. Ele nos mandou o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo vai nos alertar, vai nos dar força, ele vai nos animar a fazer aquilo que agrada a Deus. E nós temos que batalhar, irmão, para nos santificar. Porque esse padrão só se alcança por misericórdia de Deus. E é por isso que Deus mandou primeiro o seu Filho e depois enviou o Espírito Santo para nos ajudar a alcançar o padrão que o Filho dele estabeleceu para nós. Ele vai nos salvar a todos, irmãos. Ele só quer que a gente tenha boa vontade. Como diz lá na passagem que os pastores vê aquela multidão de anjos quando Jesus nasce, os anjos falam: paz na terra e boa vontade com os homens. Boa vontade com Deus, irmão. Então, Jesus derruba primeiro o padrão de justiça deles. Ou seja, eles querem cumprir a lei, falam: estou justificado por Deus. E Jesus, numa única frase, Jesus aponta a cobiça. O que vocês pensam?
Porque o pecado só está naquilo que vocês fazem. Vocês são cobiçosos. Sem falar as outras coisas. Arrogantes, presunçosos, maliciosos. E depois, a justiça, Jesus critica a falsa santidade. Qual é a falsa santidade, irmão? É a aparência. A aparência de gente que se veste de modo em que o padrão dela, você vê o traje da pessoa, você deve falar, isso deve ser um santo que é terrível isso aí. Olha lá, essa mulher tá com a saia lá embaixo no calcanhar, o cabelo dela pegando... Essa mulher deve ser uma santa, ou seja, deve ser piedosa, amorosa, misericordiosa, tudo com osa, igual os judeus da época. Igualzinho os judeus da época. E o que foi que Jesus Cristo disse? Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo até da hortelã. Ou seja, vocês separam até da hortelã. Sabe aquele matinho que você vai pegar lá? Não, isso aqui é do Senhor. Olha só como esses homens estão tão aplicados em fazer, que eles estão separando o dízimo até da hortelã. Vai lá, pega um matinho lá de alface. Vamos pegar alface. Pega o alface, conta as folhas. Ah, essa folha aqui é do Senhor. Vocês dão dízimo até da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Olha só, vocês observam coisa pequena e aquilo que realmente é importante. Jesus fala, vocês são injustos, vocês são impiedosos e vocês não são fiéis à palavra de Deus. E vocês não dão dízimo de nada, mas que pelo menos fossem homens justos, misericordiosos e fiéis à palavra de Deus. Vocês, ou seja, os homens, irmão, eles olham aquilo que eles fazem, eles se dedicam àquilo que está no alcance da mão, mas nada dessa justiça que eles aparentam ter, irmão, está no coração deles. Jesus acabou de mostrar, essa parábola está falando para esses homens que se auto-justificam a si mesmo. E Jesus faz uma parábola do bom samaritano para dizer, vocês aqui foram injustos, piedosos e não foram fiéis à palavra. Abandonaram um homem em estado de miséria, quase morto, né? Só porque não fazem parte da sua família religiosa. E Jesus Cristo chama esses homens de cego. Vocês na verdade são guia cego. Vocês engolem um mosquito, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcro caiado, ou seja, a aparência de vocês é linda. Mas é aquele homem que está com terno e a gravata bem fechadinha aqui em cima, a pastinha gorda, sei lá quanto papel que tem naquele negócio, aquela pastinha gorda, aquela cara de bondoso, de piedoso. Mas será que dentro está no mesmo padrão de fora? Será que essa pessoa vai orar quando ela for perseguida, ela vai pedir para Deus ter piedade, que o Espírito Santo converta aquele homem que está te perseguindo? Ele me persegue porque não sabe, Senhor, né, que tu é bom, que o Senhor é misericordioso. Será que ele vai fazer isso? Ou seja, irmão, Jesus Cristo está pegando o padrão de santidade daqueles homens e jogando lá embaixo. Porque Deus não está nem aí com a aparência física de vocês. Deus está querendo ver o fruto e o resultado da palavra, do ensino dele, para ver se vocês realmente vivem o que vocês pregam, para saber se vocês realmente produzem a compaixão que a lei deveria estar produzindo em vocês. Vocês são como sepulcro caiados. Como que ele fala? O que era o sepulcro caiado? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos podres, de todo tipo de imundícia. E aqui Jesus está falando do quê? Pecados. Irmão, Jesus Cristo veio para perdoar pecado. Mas o problema é quando o pecado está vestido de santidade, enganando as pessoas. Jesus Cristo olhou para esses homens hipócritas e mentirosos. No momento que falava isso, ele apontou para um bando de mulher jogada fora da sociedade e falou assim: você está vendo? As prostitutas e os bandidos entrarão à vossa frente no reino de Deus. Por quê, irmão?
porque eles estavam recebendo a palavra. Jesus Cristo viu que aquele povo estava ouvindo e guardando a palavra, enquanto os fariseus estavam pensando: como que nós vamos fazer para matar esse homem? Ele está acabando com a nossa moral, ele está mostrando que a gente é de verdade. Uma das partes da Bíblia que mais deixa a gente indignado, triste, eu não sei nem dizer se a gente chora ou não. Jesus Cristo acaba de ressuscitar um homem de 4 dias morto, já estava começando a putrefar, e Jesus Cristo faz a cura do morto Lázaro. Sabe o que acontece no final daquele capítulo? Leiam lá vocês. É a hora de todo mundo cair de joelho e falar: esse homem é de Deus, ou ele é Deus. Esse homem mandou o morto de 4 dias sair daí de dentro. Quem é, se não é o poder de Deus, esse homem? Quem é que tem autoridade contra a morte? Quem é que tem autoridade para mandar a carne voltar a reconstituir? Os olhos desse homem já devia ter sumido, porque é um dos primeiros órgãos do corpo que já começa a derreter, gente. Mas não, sabe o que eles fizeram? Como que nós vamos fazer para matar esse homem? Olha o nível de cegueira. Os homens estavam inchados de soberba, achando que a aparência deles e a falsa religiosidade deles, irmão, estava acima da justiça de Deus. A verdadeira justiça: amor e compaixão, misericórdia e piedade. E estes homens, irmão, todo inchado de si mesmo, nós devemos dar graças a Deus, porque estes homens foram usados por Deus para deixar para nós todos estes santos ensinamentos de Jesus Cristo. E por quê, meu irmão? Para que a gente não caia na mesma condenação. Deus não quer praticantes de cultos e de religião. O Senhor Deus quer a palavra dele produzindo fruto no nosso coração, irmão. Que Deus nos dê força e graça para que no fim deste ano, irmão, aonde você estiver inserido, as pessoas possam ver em você que você não é um homem que fala de evangelho, eles possam ver o evangelho em você. Piedade, pedir perdão para quem precisa, se reconciliar com quem precisa reconciliar, irmão. Na hora de orar, ora de verdade, ora com todo o seu coração. Mostra que Deus está dentro de você, irmão. Vida transformada. Não interessa o que você fez no passado, não interessa o que vão apontar. Se disserem algo contra você, isso será usado contra eles mesmo no dia do juízo. Porque eles também têm que manifestar piedade e compaixão. Essa régua é para todos, irmão. Não é só para nós que estamos ouvindo isso. Deus vai requerer de todos. Porque aqui é uma passagem bíblica, irmão, que o samaritano manifestou uma coisa que a lei inteira deveria ter manifestado naqueles dois: íntima compaixão. Íntima compaixão. Então, meu irmão, o padrão de Deus é que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Para dar ao próximo, irmão, aquilo que nós recebemos de Deus. Deus não quer que você dê nada que primeiro você não tenha recebido. Seria injusto da parte dele. Por isso que Jesus Cristo fala: amai porque eu te amei primeiro. Como é que você vai exigir o seu filho alguma coisa que você não faz? Você pode fazer isso, irmão? Exigir que ele tenha um tipo de conduta que você não tenha, que você nunca fez? Pois é, no nosso caso, ele veio aqui, viveu como qualquer um de nós vive, em vidas mais precárias do que muitos de nós aqui vivem. Homem pobre, pezão no chão, não tinha onde morar, ele não tinha casa. Não tinha nem um barraquinho para pagar aluguel. Ele nos deu exemplo. E a íntima compaixão no coração de Jesus, ela estava lá, forte e operante. Ele chorou, ele tocou no esquife. Ele foi buscar o homem que estava há 38 anos naquela condição.
sem perguntar se ele tinha fé ou não tinha. Jesus Cristo só manda: levanta e anda, sai daqui hoje. Ou seja, antes que eu morra, você vai andar. Eu sei que meu tempo vai ser pouco, mas eu vou vir aqui curar esse homem e ele vai andar. Quando o profeta for manifesto, que eu souber que chegou o meu momento de operar, de evangelizar e mostrar os sinais, esse homem vai ser um dos primeiros que eu vou vir aqui tirar ele dessa situação. E se vocês forem conferir, é o primeiro milagre que Jesus Cristo faz depois das bodas. Jesus vai correndo lá e fala: sai daqui, anda. Mas como assim? Pega a cama e anda. E o homem simplesmente andou, irmão. Íntima compaixão. Não espera as pessoas te pedirem nada, meu irmão. Se você tiver condição de fazer, faça. Não espera a pessoa chorar. Melhor é fazer antes que desça o choro ou a lágrima, irmão. Faça só aquilo o que você gostaria que fizesse se você tivesse naquela condição. Lembre-se, irmão, o evangelho de Jesus Cristo. Como sua vida está? Mudou? Você está mais piedoso? Você está sentindo mais íntima compaixão das pessoas? Pois é, irmão, Deus só quer que você faça aquilo o que Ele te fez primeiro. Ame como eu te amei. Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.